Fala pessoal, tudo certo? Segunda-feira, começando mais um Papo Reto com a Fiel aqui no canal do Time do Povo, ó. Estou menfinizado. Pois é, Memphis Depay fez sua estreia com a camisa do Corinthians, camisa da Holanda, inclusive, aqui, ó. Fez sua estreia com a camisa do Corinthians sábado, na vitória muito importante do Corinthians sobre o Atlético Goianiense, 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. Sem brincadeira, tô aqui com a faixinha do Memphis para brincar, né? Ele fez a estreia, grande estrela internacional, mas agora eu vou tirar a faixa porque tem que falar sério. O jogo era muito importante, era mais importante do que a estreia do holandês. O Corinthians tinha que vencer o Atlético. Se não ganhasse, aí a situação ficava ruim no Campeonato Brasileiro. Já tá ruim, continua ruim. O Corinthians continua na zona de rebaixamento, mas está cada vez melhor. Está cada vez indo para a sensação de que o Corinthians vai sair da zona de rebaixamento. Precisa torcer contra os outros, contra a Vitória, contra a Criciúma, contra a Juventude, Bragantino, Fluminense, né? Pelo menos dois desses tem que não conseguir resultados. O Cuiabá e o Atlético Goianiense já estão abaixo do Corinthians, para que o Corinthians saia da zona de rebaixamento. Não adianta também o Corinthians ganhar e todo mundo ganhar. Claro que haverá confrontos diretos entre essas equipes também, então isso é muito bom para o Corinthians. Mas, enfim, sábado o mais importante foi a vitória. O Corinthians fez o dever de casa. E quem resolveu? Cristiano Ronaldo, Messi, Memphis Depay, Haaland, Modric, não. O rei de Itaquera, sempre ele, em Itaquera, eu não me canso de dizer, ele é rei, ele bota a coroa e a gente tem que fazer assim, ó. Os súditos de Ángel Romero, em Itaquera, 37 gols, o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena. Se não fosse o gol do Romero no final do primeiro tempo, a tensão na segunda etapa, a tensão na segunda etapa ia ficar muito grande, talvez insuportável, por aquele 0-0 que começou a incomodar demais os jogadores e os torcedores. Aí, aos 48 minutos do primeiro tempo de jogo, Rodrigo Garro cobra escanteio, o Romero deu praticamente um peixinho, uma cabeçada embaixo e tirou do goleiro do Atlético Goianiense, fazendo 1-0 para o Corinthians. Aí depois, na segunda etapa, o time entrou mais leve, mais solto, as modificações fizeram efeito, Igor Coronado entrou muito bem, o André Carrijo joga muita bola. As atenções todas ficaram voltadas para o Memphis, é lógico, mas esse André Carrijo que o Corinthians contratou joga muita bola. Quando ele entrou ali no lado direito, ele resolveu as coisas pelo lado direito do Corinthians. Aí, jogada do Yuri Alberto, sensacional. Eu estava atrás desse gol, trabalhando pela rádio, estava bem pertinho do lance e com a Gaviões da Fiel aqui atrás de mim. Yuri Alberto fez uma jogada sensacional, o Romero tentou driblar o zagueiro, driblar o goleiro, acabou perdendo o gol. O Yuri acreditou na jogada quando ninguém mais acreditava. O Romero estava olhando para o outro lado já, lamentando o gol perdido. O Yuri acreditou na jogada, foi para cima, passou pelo zagueiro, tocou para o Romero que fez o gol. Até por isso, é lógico que os jogadores comemoraram muito com o Romero, mas depois todos foram abraçar o Yuri, que é um cara muito criticado pela torcida, com razão, perde muito gol, dá umas pataquadas, uns lances esquisitos, pisa na bola, cai de bumbum no chão, né? Então, não estou tirando a razão da torcida de sacanear o Yuri Alberto às vezes, mas é um cara muito dedicado, não se pode falar que ele não corre para o time, que ele não se esforça para o time, enfim, ele tem os defeitos dele, mas o Yuri Alberto, inclusive, foi um dado interessante, que talvez quem tenha visto o jogo na televisão não tenha percebido, mas eu que estava lá, ouvi. O gol foi do Romero e a torcida começou, Yuri, 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 e ele, claro, agradeceu o apoio da torcida, foi muito legal essa parte. E depois uma jogada sensacional, maravilhosa do Igor Coronado, que é um baita de um jogador. Para quem diz que ele não pode jogar com o Romero, essa foi a resposta para quem diz que ele não pode jogar com o Romero. Jogada sensacional do Igor Coronado,
deixou o Rodrigo Garro na cara do gol e ele, com totozinho, tirou do goleiro. Gol de quem sabe, gol de quem tem categoria. Imagina se é um Pedro Raul ali, com todo respeito. Pedro Raul, me desculpe, você deve ser um ótimo pai, um ótimo filho, uma pessoa muito boa, mas como jogador de futebol, realmente tem suas limitações e o Pedro Raul provavelmente perderia aquele gol. O Rodrigo Garro não perdeu. 3-0, aí entrou o Memphis Depay no lugar do Yuri Alberto, completamente sem ritmo de jogo. O último jogo dele foi no dia 10 de julho, na Eurocopa, na semifinal contra a Inglaterra, e ele saiu com 30 minutos de jogo machucado ainda. Então, para quem pensa assim, o Memphis tem que jogar os 90 minutos, tem que pôr ele para jogar, não é assim, pessoal. Futebol não é videogame. O cara tá sem ritmo de jogo. A chance dele se machucar, dele ter uma lesão muscular, é muito grande. Então, tem que pôr aos pouquinhos, até para você não ter problemas mais graves com um jogador que vale tanto assim, não em termos financeiros, vale tanto para o time, eu digo, né? Então, jogou 20 minutos. Contra o Fortaleza, eu não acho que ele vai entrar tanto tempo assim, porque são 2 dias de diferença de um jogo para o outro. E um cara que jogou na Europa a vida inteira, ele joga uma vez por semana na Europa, 2 se muito. Eles não estão acostumados a jogar no sábado e na terça. O cara não aguenta uma recuperação tão rápida. Então, não acredito que ele entre em campo tantos minutos. Pode até entrar, mas entrar 10, 15 minutos na partida contra o Fortaleza. Aí sim, no domingo, talvez ele jogue 25, 30 no máximo contra o São Paulo, e aí ele vai aumentando a carga. Ele mesmo falou, né, que precisa ser inteligente para saber as limitações físicas do jogador de futebol. Não adianta nada colocar o cara, ele tem que resolver, ele foi contratado para resolver, vai deixar ele no banco, tá bom, coloca ele machuca, e aí? Não joga mais esse ano. Não é melhor você fazer um negócio direitinho para que ele possa ajudar o time, mesmo que seja nas 7, 8 últimas rodadas finais do Campeonato Brasileiro ou numa possível final de Sul-Americana, né? Então é isso que o Corinthians está fazendo. Agora amanhã tem jogo contra o Fortaleza, provavelmente time reservaço, até porque fez 2-0 lá, pode perder até de 1-0 em casa, que se classifica para a semifinal da Sul-Americana, mas a gente fala mais amanhã sobre esta partida contra o Fortaleza. Por enquanto, hoje estamos, cadê aqui? Bem centralizado aqui. Opa! Aqui. Memphisados. Um abraço para a galera do time do povo. Papo reto com a Fiel. Se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal que todo dia tem notícia comigo, Marco Belo, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Até com a faixa. Beleza, galera?